Vamos continuar o estudo sobre Daniel, sobre o profeta Daniel. O livro de Daniel está no Velho Testamento, é o livro de um profeta. E o intuito desse estudo é nós entendermos os detalhes da vida deste homem, que foi tão amado por Deus. Está mesmo escrito na Bíblia, mencionado que Deus o amava e que Deus escutava as orações de Daniel, logo quando ele as fazia. Nós então vamos tentar entender esses exemplos e tentar absorver esse conhecimento para a nossa vida. Portanto, nós estamos no 3º capítulo. E o que se passa no 3º capítulo é que o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua imensa da sua imagem. E ele dá ordens para que arautos, ou seja, locutores, como se fossem locutores, não é? Esses arautos, eles informem a todos os homens que estavam ligados ao governo de Nabucodonosor, que eram os sátrapas, juízes, oficiais, né? Conselheiros, enfim, homens de negócios, incluindo, não é, Sadraque, Mesaque e Abednego estariam nessas classificações também, como pessoas que estavam ligadas ao governo de Nabucodonosor e que, ao som de determinados instrumentos, que eles dão uma lista de instrumentos, saltério, harpa, enfim, vários instrumentos, eles deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de Nabucodonosor e os deuses de Nabucodonosor. O que acontece é Sadraque, Mesaque e Abednego não o fazem, não fazem essa consagração. Isso se chama consagrar, adorar, não é? E eles não fazem isso porque eles entendem que só devem adorar a Deus. Eles não deveriam fazer isso porque eles servem a um Deus fiel e eles eram fiéis. Por isso, alguns homens caldeus, alguns homens babilônios, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram daquele reino, eles eram estrangeiros e aqueles caldeus eram babilônios e ficam a saber que eles não se prostram perante os deuses do rei, nem a estátua do rei, e vão até o rei fazer uma fofoca. E dizem, não é, ao rei: nós chegamos a ver que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram diante dos seus deuses, dos teus deuses, e também não se prostram diante da tua estátua. E tu disseste que se não fosse feito assim, o que seria feito com tais homens eram serem lançados ao fogo de fornalha ardente. Então, ó rei. E aí o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e tira satisfação com eles. Pergunta se é de propósito que eles não estão a se prostrar e a adorar quando escutam o som daqueles instrumentos que eles sabem, já foram comunicados que deveriam fazer a adoração à imagem dele e aos deuses, e que se for de propósito, sim, vamos ter problemas, vocês vão enfrentar a fornalha de fogo ardente e eu quero saber que Deus é esse que os poderá livrar de mim. Até poderíamos dizer que foi assim mesmo que ele falou. Não é? Ele era um homem que tinha qualidades que não agradavam a Deus. Arrogância, prepotência e vaidade. Nós vemos por essa estátua que era uma vaidade demasiada. E então Sadraque, Mesaque e Abednego respondem da melhor e mais linda e mais fiel forma que poderiam responder. Entenda-se que aquele homem, ele era um rei, que ele estava acima de qualquer julgamento, não é? O que ele fizesse, se ele olhasse para uma pessoa e dissesse que não queria mais ver aquela pessoa, que aquela pessoa sumisse, nós estamos a entender o que é, então aquela pessoa sumia, sem julgamento e sem condenação, ele simplesmente era rei, ele mandava e desmandava. E Sadraque, Mesaque e Abednego vão ter com o rei, escutam
essa informação diretamente do rei e eles dão a resposta ao rei, que é a seguinte: ó rei, vamos ler, porque é tão linda, não é? Faço questão de ler. No capítulo 3, versículo 16, nós lemos: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, ele dá uma tremenda resposta àquele rei, não é? São assuntos que não te dizem respeito e não, nós não vamos adorar a sua estátua, nem vamos servir aos seus deuses. E já ficas a saber. E sim, o nosso Deus é que pode nos livrar da fornalha e da tua mão, ó rei. E sim, eles vão enfrentar a fornalha porque a ira, não é, de Nabucodonosor se acende. Ele fica realmente com muita raiva, com muito ódio, e ele manda aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, manda os homens mais fortes do seu reinado amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego, colocarem todas as suas roupas, e esses homens o fazem, e naquela ânsia, não é? Nós lemos aqui que aqueles homens foram atados com suas roupas e seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E nós vemos que Deus os livra de forma tão linda, tão maravilhosa, que não só Deus tira essas cordas das suas mãos, como eles começam a caminhar ali dentro, e entre eles há um a mais, e o rei verifica, não é? Nós colocamos 3, mas agora tem 4. E esse quarto tem aspecto dos deuses. Então, Nabucodonosor manda tirar aqueles rapazes da fornalha, depois que eles passam por essa situação, verificam que nem sequer cheiro há, nem nada os afetou. E sim, nós vemos aqui Nabucodonosor mais uma vez a glorificar a Deus e disse: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nós lemos aí que Deus não só é engrandecido, como Deus protege aqueles homens. Com essa atitude do rei, não haveria mais fofoqueiros ali poder envenenar. E Deus abençoa aqueles rapazes pela sua conduta. É difícil nos imaginar numa situação como essa, o que nós faríamos. Mas uma coisa nós aprendemos: eles confiaram em Deus sobre todas as situações. Que você e eu possamos aprender a confiar em Deus, mesmo que tudo seja contra nós. Sabermos que Deus está ao nosso lado e que Ele é o suficiente para nos fazer mais que vencedor em todas as situações. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.